Obrigado, Isabela. Sem dúvida, né? Esses números de 2014 aí, com certeza, depois desse ano que teve esse grande boom, ele vai dar um salto surpreendente. E principalmente, como você falou, né? Se 51% dessas pessoas de refugiados são de crianças desacompanhadas, isso daqui a pouco está chegando mais e mais para a gente aí. E sem dúvida a gente tem que debater e estar preparado para essa questão, até porque pela situação das crianças, tem várias questões legais envolvidas, tem várias questões de direitos humanos, várias questões que são muito mais desafiadoras do que a própria população que a gente recebe hoje em dia. Obrigado. Bom, vou passar a palavra agora para a Patrícia Nabuco. A Patrícia é mestre em Relações Internacionais pelo UNB e assistente de proteção na Caritas e também é voluntária na Missão Paz. Obrigada a todos, boa tarde. Bom, meu nome é Patrícia e eu vou colocar agora na minha fala alguns insights, algumas ideias de um ponto de vista mais acadêmico para poder fomentar um pouco o debate. Depois as minhas colegas vão entrar mais num aspecto um pouco mais prático, um pouco mais jurídico da causa do Brasil, até para a gente poder entender. Então o objetivo principal da minha fala é colocar algumas ideias, alguns argumentos do ponto de vista acadêmico, de algumas pessoas que já têm estudado esse tema em outras partes do mundo, até mesmo no Brasil, para tentar entender por que uma criança sai sozinha do seu país, sem a companhia de um responsável, sem a companhia dos pais e sem a companhia de qualquer parente. Então, a bibliografia, ela coloca, principalmente nesse caso, eu destaco uma jurista norte-americana, a senhora Jacqueline Baba. Ela fala que tem 3 fatores principais que impactam na migração de crianças, que é os membros adultos da família dessa criança, a própria criança e o Estado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a criança que realiza um percurso migratório, desacompanhada, separada, ela, até certo ponto, é agente do seu próprio processo migratório. Então, nesse caso, já tem o primeiro desafio de estudar crianças migrantes desacompanhadas. Se, por um lado, elas são agentes do processo migratório, que tem desejos, que tem pensamentos, que deve ser considerada voz durante todo o processo, por outro lado, elas são um grupo que tem maior vulnerabilidade, corre um maior risco de ter os seus direitos violados, de ser colocado numa situação de maior vulnerabilidade, exatamente por serem menores de 18 anos. Então, esse balanço entre proteção e participação é sempre muito delicado quando a gente está falando de menores desacompanhados. E o terceiro fator é o próprio Estado. Seja esse o Estado em que a criança mora, o país de origem, o Estado por onde essa criança passa, o país de trânsito, e o Estado que vai recepcionar essa criança, que é o país de destino. Então, esses 3 estados também acabam impactando nesse fluxo migratório infantil. Dentro do país de origem, a gente pode colocar que existem algumas causas que favorecem a expulsão dessas crianças. E dentre as principais causas que a gente pode colocar é a falta de desenvolvimento e de oportunidades educacionais e até de emprego para essas crianças, a pobreza e as desigualdades materiais e sociais, falta de terra, então necessidade de reforma agrária nos países de origem é um dos fatores que acabam contribuindo, a ausência de políticas internacionais pensadas para crianças migrantes. Então, acho que a Vivian vai falar um pouco mais, mas nos documentos internacionais, com exceção da Convenção de Direitos das Crianças, na Convenção dos Trabalhadores Migrantes, por exemplo, na própria Convenção do Refúgio, a criança é tocada sempre de uma maneira muito... não recebe o foco, tanta a devida atenção, ela acaba ficando mais, de uma maneira mais adjacente. A ausência de políticas nacionais para o garantimento dos direitos das crianças, então, políticas que garantam escola, garantam educação, garantam apoio para a família, principalmente essas políticas visando educação, desenvolvimento e a vida. A discriminação baseada no gênero, ela impacta principalmente no deslocamento das meninas, que é um grupo que muitas vezes acaba excluído entre o discurso das mulheres e o discurso da criança, porque muitas vezes quando a gente fala de criança, imagina-se um menino e não necessariamente uma menina. Desastres naturais podem impactar nesse deslocamento, mudanças climáticas,
os conflitos armados e a violência e a ausência do Estado como garantidor de direito e proteção. É interessante lembrar, principalmente nessa questão de conflitos armados e violência, que o fato da criança ser uma criança pode ser um fator de perseguição. Então, por exemplo, o caso das crianças utilizadas em conflitos armados, seja de maneira direta ou de maneira indireta, utilizadas como combatentes, mensageiros, esposas, espiões, qualquer tipo de função direta ou indireta que faça parte de um grupo ou força armada acaba caindo na definição de criança-soldado presente nos princípios da Cidade do Cabo de 1997. E se a gente pensar aqui no Brasil, aqui na nossa região, na Colômbia, a gente tem o uso de crianças-soldados no conflito armado que já dura mais de 50 anos. Então, a gente tem recebido, inclusive no Brasil, menores desacompanhados que fogem do conflito armado ou para evitar serem forçados, vinculados ao conflito, se tornarem combatentes, ou porque já foram combatentes e conseguiram se desvincular, conseguiram sair e têm medo de perseguição. Outra questão em que o fator ser criança pode levar à perseguição é no caso da mutilação genital de meninas. Então a gente já tem escutado histórias de famílias em que há uma necessidade que a criança saia do país de origem para evitar que o procedimento aconteça. É um procedimento que ainda ocorre em muitos países africanos, mesmo em alguns em que há uma legislação que proíbe isso. E é um outro fator em que o ser criança acaba influenciando. O contexto de conflito armado também, às vezes a criança ela perde a família, que é a unidade básica dela de proteção. Então, os pais são assassinados, ou são desaparecidos, ou separados, então a criança se vê sozinha numa situação de conflito armado interno e acaba optando por realizar uma migração. Decisão que ela talvez não tomaria numa situação normal, em que todos os seus direitos fossem garantidos e todas as estruturas tradicionais de proteção estivessem colocadas. Ainda numa situação de conflito armado de violência, os direitos das crianças são violados mais facilmente. Então, se numa situação normal essa criança tinha direito à escola, à saúde, à alimentação, numa situação de conflito armado, tudo isso vai ser prejudicado. Talvez forçando essa criança a migrar desacompanhada. Outra situação que a gente tem em que crianças migram desacompanhadas é quando seus pais ou seus membros da família que por ela eram responsáveis já realizaram essa migração. Então essa criança se encontra sozinha, deixada para trás no país de origem e acaba muitas vezes optando por realizar esse percurso migratório desacompanhada. Outra questão muito interessante que vem aparecendo na literatura são os migrantes que sofrem abusos dentro de casa. Então, nesse caso, essa criança também pode acabar entrando no fator de perseguição por ela ser vítima de abusos, sejam esses sexuais, psicológicos, dos próprios pais, muitas vezes, em países que não há a proteção da criança bem desenvolvida e que o Estado não consegue garantir essa proteção. Isso é muito importante para a gente pensar o papel do Estado, tanto como garantidor dos direitos das crianças, como não violador dos direitos das crianças. Porque em muitos países, inclusive, o Estado acaba também vinculando crianças em conflitos armados, o que viola. Qual é o problema dessa criança realizar esse percurso migratório sozinha? Ela vai estar mais vulnerável a abusos. Então, eu vou colocar um exemplo dos Estados Unidos, que no ano de 2015, entraram nos Estados Unidos 90 mil menores desacompanhados, principalmente dos países do Triângulo Norte, El Salvador, Honduras e Guatemala, passando pelo México. E essas crianças, elas realizam o percurso normalmente pela fronteira, a pé. Ou então, no caso do Brasil, elas podem chegar por navio, na Europa elas têm chegado por barcos. O fato é que são percursos extremamente difíceis, em que as crianças normalmente dependem de coiotes, de terceiros, para realizar essas travessias. Esses terceiros podem violar esses direitos das crianças, elas estão mais vulneráveis a serem vítimas de abusos sexuais, serem vítimas de abusos psicológicos, serem deixadas para trás numa situação, por exemplo, em que o coiote não possa transportá-las. E quando elas chegam no país de destino,
e de trânsito, nem sempre elas vão conseguir a proteção necessária para elas. Então, em muitos países do mundo, há uma dificuldade para que a criança possa pedir o refúgio sozinha, para que ela tenha acesso ao processo do refúgio como principal solicitante. Em outros países, nos Estados Unidos mesmo, o processo de refúgio acaba envolvendo um momento em que em que a criança é colocada em frente a um juiz. E nem sempre há nessas localidades procedimentos que a gente chama child friendly, que são amigos das crianças. Então, ambientes que sejam pensados para que a criança possa primeiro entender o que está acontecendo, entender o procedimento em si. Segundo, em que seja criado um ambiente de confiança em que ela possa se expressar dentro das suas capacidades, lembrando que uma criança de 5 anos, uma criança de 12 e um adolescente de 16 vão ter capacidade de participação, de expressão, de entendimento diferente, que também deve ser considerado nos procedimentos de refúgio. E muitas vezes isso não ocorre nesses procedimentos mais judiciais. A criança não fala a língua, ela não consegue entender o procedimento e ela acaba sendo ou retornada para o país de origem, talvez um país de origem em que sua vida, sua segurança e seus direitos estivessem sendo ameaçados, ou então acabam presas. Então a gente já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um grande número de penitenciárias em que menores migrantes desacompanhados ficam lá presos até serem deportados. E isso viola completamente todos os direitos das crianças presentes na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e em outros documentos internacionais de direitos humanos. Então, considerando todas essas questões, é também importante pensar que pode existir mais de uma causa para a criança decidir fazer esse movimento migratório. Então, ela já vive numa situação de abuso, de violação de direitos, acontece um terremoto, vai motivar que ocorra esse deslocamento. E entender essas causas é muito importante também quando ela chega no país de destino para poder oferecer o melhor tipo de proteção que ela precisa. Então, uma criança que tem os pais vivos e sofreu um abuso por parte dos seus pais e por isso decidiu fazer um projeto migratório, vai ser diferente de uma criança que teve os pais assassinados no meio da guerra, ficou sozinha, foi criança soldado e vem para o Brasil. Até em termos das necessidades psicológicas, sociais e de saúde delas vão ser diferenciadas. Bom, eu acho que são isso os principais pontos que eu queria colocar e depois a gente pode conversar mais. Muito obrigada.